os evangelhos dos domingos da Páscoa, a partir de hoje, sempre começam com a mesma afirmação: no primeiro dia da semana. Todos eles fazem questão de registrar que foi no primeiro dia da semana. Isso faz a gente perceber que a igreja celebra os 50 dias de Páscoa como sendo um só dia, porque tudo ocorreu no primeiro dia da semana. Só que é tão grandioso o que ocorreu no primeiro dia da semana, que nós dedicamos 50 dias para poder acompanhar o mistério da ressurreição de Jesus. Outra coisa muito interessante é observar como na nossa língua portuguesa, o nome dos dias da semana, diferente das outras línguas mais conhecidas, em que os dias da semana recebem nomes de astros, nomes de planetas. Por exemplo, o domingo é o dia do Sol, a segunda é o dia da Lua, a terça-feira é o dia de Marte e assim por diante. Na língua portuguesa, nós temos um calendário semanal totalmente voltado para a ressurreição de Jesus. O primeiro dia da semana recebe o nome latino de Dies Domini, que virou domingo. Domingo significa dia do Senhor. E feira, em latim féria, significa semana. Significa dia. Significa dia. Então nós temos domingo e o segundo dia depois do domingo. Aliás, o segundo dia depois da ressurreição. Depois nós temos o terceiro dia, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta e assim por diante. Então, a nossa forma de nomear os dias da semana é diretamente uma referência ao dia do Senhor. Por isso é tão importante que os cristãos compreendamos que o domingo não é um simples feriado, mas é o dia do Senhor. Nós precisamos ficar muito atentos a isso. A Semana Santa tem feriado, porque são dias santificados, para que os cristãos possam realizar a sua devoção. É muito perigoso que com o passar do tempo caia o feriado, porque o objetivo dele não está sendo feito. Nós não trabalhamos na sexta-feira para poder participar e guardar o dia do Senhor. Quando isso vira só mais um feriado, quando isso vira só um final de semana prolongado, pode ser que com o tempo isso nos seja retirado. Compreenderam bem o que eu quis dizer? A Semana Santa é para ser vivida como Semana Santa. Pode até ser que seja uma necessidade ou uma oportunidade para uma viagem ou para outro acontecimento. Mas o mínimo que se espera de um cristão católico é que ele vá participar na cerimônia da Semana Santa lá onde ele foi, e não simplesmente faça um churrasco na Sexta-feira Santa, porque é feriado. Ou não simplesmente faça uma tremenda bacalhoada e uma peixada, porque é sexta-feira. Eu fico sempre pensando que a pessoa tem que gostar muito pouco de bacalhau para considerar uma penitência comer bacalhoada sexta-feira da Paixão. Vocês não acham?
Se a ideia é fazer penitência, comer uma tremenda bacalhoada na sexta-feira é um sacrifício terrível para aqueles que gostamos de bacalhau. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos agir, mesmo diante da recomendação, de forma inteligente. Não quer dizer que quem não gosta de carne vai comer carne na sexta-feira por ser penitência, porque nós temos um respeito, até cultural, a este dia. Mas a ideia da substituição da carne na sexta-feira é a ideia de penitência. Não é simplesmente fazer uma troca. Os jornais publicaram que este ano houve uma queda muito grande no consumo de bacalhau. Não porque os cristãos ficaram mais conscientes, mas porque estava muito caro. Então é preciso pensar bem nas opções que nós fazemos, inclusive porque assim nós educamos, formamos e testemunhamos diante das novas gerações e diante das outras pessoas. Por que eu estou insistindo no primeiro dia da semana? Porque isto significa que Jesus não é uma explosão em algum momento que apareceu no planeta Terra. Jesus não é um ET que em determinado momento surgiu sem que nós soubéssemos nem quando nem onde. A ressurreição de Jesus aconteceu na época da Páscoa dos judeus, depois da Páscoa dos judeus, no primeiro dia da semana. Isto quer dizer que a nossa salvação acontece no tempo e na história. A nossa fé não é das nuvens. A nossa fé não é uma abdução. A nossa fé se realiza com os pés no chão. E é neste mundo concreto, é nessa realidade verdadeira, cotidiana, que acontece a nossa salvação. Recordo sempre aquela palavra do Padre Eustáquio: a coroa que haverá de cingir as nossas cabeças no céu é nas oficinas da terra que ela é fundida. Nós somos a viver e a construir a nossa história de salvação neste mundo concreto. As últimas palavras de Jesus na cruz: tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, não quer dizer que o mundo acabou. Não quer dizer que a humanidade caminha para a desgraça. Tudo está consumado significa cumpriu-se a promessa. Aquilo que Jesus veio para realizar chegou ao seu ponto máximo. Tudo está consumado. Nós estamos, é verdade, vivendo em tempos em que a religião se presta muito ao comércio, em que a religião serve muito para ganhar dinheiro. E isso significa muitas vezes o seguinte: quanto pior, melhor. Quanto mais anunciar sofrimentos, desgraças, dificuldades, quanto mais houver demônios, mais os especialistas nisto vão ganhar. Porque se tem muito demônio, é preciso que os especialistas, os sacerdotes, os pastores, tirem os demônios. Se há muito sofrimento, se há muita tristeza, se há muita depressão, os especialistas nisso vão ser chamados para fazer o seu trabalho religioso e ganhar em cima disso. Acorda, gente! Deus é amor. O que nós estamos celebrando é a ressurreição de Jesus.
Jesus não veio para implantar um mundo de caos, de desgraça, de sofrimento. Jesus veio para nos libertar. O binômio sábio do Padre Eustáquio é justamente saúde e paz. Nós não viemos na igreja buscar outra coisa. Nós não vivemos para outra coisa. É verdade que acontecem desafios no nosso dia a dia. É verdade que existe sofrimento no nosso dia a dia. Mas Deus nos criou para saúde e paz. Deus nos criou para ser felizes. Então, quando Jesus diz, tudo está consumado, nós nos alegramos que a promessa que foi feita a nosso pai Abraão, que a promessa que foi feita ao longo da história, agora na cruz, chegou ao seu ponto máximo. E nós, em Jesus, somos salvos de uma vez por todas. Em Jesus encontramos a nossa ressurreição e libertação. Como é importante a gente saber alguns cantos de cor. Como é importante a gente conhecer algumas poesias, algumas orações que nos ajudam a pensar a nossa fé. Hoje nós cantamos a sequência. E a última estrofe fala assim: o Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Vocês se importariam de repetir comigo? Olha que coisa bonita. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus. Compreenderam? Se nós acreditamos que Cristo ressuscitou e não acreditamos na nossa própria ressurreição, nós estamos perdendo tempo. São Paulo fala de um jeito mais educado. Ele fala, nós somos os mais tristes dos mortais. Se nós cremos numa religião em que nosso Senhor ressuscitou e nós não acreditamos na nossa própria ressurreição, de que vale a nossa fé? Vamos repetir mais uma vez. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus. Quer dizer que ele caminhou, mas eu também caminho para lá. Você também caminha para lá. Você também é chamado a ser santo, como Maria, a primeira discípula, e como todos nós haveremos de chegar lá.